E salve, tricolor paulista! Rick aqui, hoje para falar sobre uma das maiores vergonhas do São Paulo em uma temporada. A queda no Paulistão de 1990. Essa história de que o São Paulo já foi rebaixado e foi rebaixado no Paulistão de 1990, vira e mexe e volta, seja em mesa de bar, podcast, TV, enfim, sempre volta e com muitas informações erradas. E eu vou mostrar aqui, sem apelar pro argumento de que, o ano de 1990 não previa rebaixamento, porque esse argumento é uma merda. E todo São Paulino devia saber utilizar os argumentos corretos para defender que o time não foi rebaixado em 90. Nesse vídeo eu vou destrinchar tudo. Regulamento, contexto histórico, o que aconteceu em 90. E já afirmo aqui categoricamente, o São Paulo fez uma campanha vexatória, mas passou longe de ser rebaixado, mesmo que não havia rebaixamento. Para isso a gente precisa falar do formato do campeonato, como ele funcionava e o que a Federação Paulista de Futebol, a FPF, pretendia fazer naquele ano. O Paulistão de 90 tinha um formato muito diferente do formato que a gente tem hoje. Eram dois grupos de 12 equipes, ou seja, 24 participantes ao todo, dividido em dois grupos, onde o grupo 1 era mais forte do que o grupo 2. Tinham os melhores times no grupo 1 e os piores no grupo 2. Isso já em 90. Na primeira fase do campeonato, os times do grupo 1 enfrentavam os times do grupo 2. Era grupo contra grupo. Depois disso, segunda fase, onde os grupos se enfrentavam internamente, ou seja, grupo 1 enfrentava grupo 1, grupo 2 enfrentava grupo 2. E os pontos da segunda fase eram somados aos pontos da primeira fase, fazendo com que as colocações entre os grupos saíssem em sua totalidade. Então, acabando essas duas fases, tinha uma classificação geral de cada um desses grupos. E o que acontecia com essa classificação? Como o grupo 1 era o mais forte, os 7 primeiros colocados do grupo 1 passavam direto para a fase 3 do Campeonato Paulista, enquanto que os 5 primeiros colocados do grupo 2 também passavam direto para a fase 3 do Campeonato Paulista. Os outros 12 times, os 5 piores do grupo 1 e os 7 piores do grupo 2, somavam, faziam 12 times ao todo e jogavam a chamada repescagem. E como que o São Paulo foi nessa primeira e segunda fase? Muito mal. Não conseguiu ficar entre os 7 primeiros nessa primeira fase, ficou atrás de Novo Horizontino, Portuguesa, Mojimirim e terminou ali em 8º, o que pelo tamanho do São Paulo já é uma vergonha. E aí por conta disso, foi jogar a repescagem com os demais 11 times que ficaram nessas colocações ruins. Na repescagem, esses 12 times não classificados eram divididos em 2 grupos de 6. Que jogavam entre si turno e retorno. E só o campeão de cada grupo se juntaria aos outros 12 times já classificados para jogar a terceira fase do Paulista. O São Paulo joga a repescagem no grupo 1 e consegue ficar atrás do Botafogo de Ribeirão na segunda colocação desse grupo 1 do Campeonato Paulista da repescagem. Sendo assim, o São Paulo foi eliminado de vez do Campeonato Paulista, não se classificando nem na repescagem. Ou seja, o São Paulo se despede do Paulista de forma melancólica na 15ª colocação dessas 24 equipes, fora da briga pelo título. 15ª colocação de 24 equipes. Você já ouviu falar de algum campeonato que rebaixou 10 clubes? Numa só tacada, assim. Campeonato esse, inclusive, que foi vencido pelo Bragantino, do até então desconhecido Pofechô Vanderlei Luxemburgo, numa final histórica por se tratar de 2 times do interior contra o Novo Horizontino. E aqui vem um detalhe que gera confusão ou canalice mesmo até hoje. Pelo regulamento, os 14 melhores times, que chegaram ali na terceira fase do Campeonato Paulista, formariam o Grupo Verde, que seria o principal grupo, esse Grupo A, digamos assim, do Campeonato Paulista de 1991. Ou seja, aqueles 12 melhores equipes do Grupo 1 e do Grupo 2, somado com os 2 campeões da repescagem. Já os 10 times eliminados antes disso, que aqui inclui o São Paulo, iriam para o Grupo Amarelo, que seria como se fosse esse Grupo B, somado com 4 times que subiriam da segunda divisão para a primeira divisão, chamado ali de divisão especial naquela época. Então, o Campeonato Paulista de 1991 teria 28 equipes e não só mais 24, com os 14 melhores equipes do campeonato anterior no grupo verde, as 10 piores do campeonato de 90 no grupo amarelo, somado com mais 4 equipes que ganhariam via acesso ali essas vagas. Isso aconteceu porque a Federação Paulista queria muito diminuir a quantidade de jogos totais do campeonato, aumentando a quantidade de clássicos para o campeonato se tornar mais interessante e aumentando também a quantidade de equipes que jogariam o campeonato. Então, em 91, os 14 times do Grupo Verde jogariam entre si em turno e retorno. Obviamente que o intuito da federação era ter todos os grandes dentro desse Grupo A para que eles se enfrentassem mais vezes e, obviamente, o campeonato se tornasse mais interessante. Só que São Paulo ficou de fora e foi jogar no Grupo Amarelo, que eu vou chamar aqui por Grupo B também para facilitar esse entendimento. Então o São Paulo ficou ali entre os outros 14, que eram em tese um grupo mais fraco, junto com um monte de clube do interior. Então cada grupo jogava entre si esses 26 jogos, os 5 melhores do grupo A
o grupo verde, se classificariam para a segunda fase do Campeonato Paulista, enquanto que os 3 melhores do grupo B, esse grupo amarelo, se classificaria também para essa mesma fase. Esses 8 times eram divididos em 2 grupos, jogavam entre si e o primeiro colocado de cada um deles fazia a final do campeonato. Na prática, isso quer dizer que em 91, o São Paulo jogou num grupo, sim, mais fraco, não teve clássicos, né? Não jogou contra Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa nessa primeira fase e só jogaria se avançasse de etapa nessa segunda fase. Basicamente, a primeira fase do Campeonato Paulista de 91 do São Paulo foi só contra times do interior. E é óbvio que isso reduz muito a atratividade do campeonato pro São Paulo e pros São Paulinos. A parte mais legal do estadual são os clássicos. E o São Paulo jogaria 26 partidas em sequência sem nenhum clássico. Ou seja, não houve nenhum rebaixamento, mas o São Paulo jogou sim uma primeira fase mais fraca do que os outros clubes grandes. Não existe um campeonato que rebaixe 10 times. Mas houve sim uma punição esportiva pro São Paulo ter feito um péssimo campeonato de 1990. Foi pro grupo menos prestigiado, com jogos de menor apelo, com a mídia menos em cima e até menos interesse dos próprios São Paulinos. Tanto é que um dos argumentos que usam pra falar que o São Paulo caiu e realmente jogou a Série B em 91 é de que o São Paulo deu sorvetes. E essa história é sim verdade. O São Paulo deu sorvetes nessa primeira fase porque era total desinteressante pro São Paulino ir pro estádio. Pouca gente tinha interesse em ver esses jogos. E realmente, né, o regulamento do campeonato de 1990 dizia, com todas as letras no seu artigo 5º, que não haveria descenso. Ou seja, nenhum time seria rebaixado. Mas mesmo que tivesse rebaixamento, o São Paulo ficou em 15º de 24 equipes, porra! 15º de 24 equipes. Mesmo que caíssem 4, que caíssem 6, que caíssem 8, que já seria um absurdo completo, o São Paulo ainda assim não seria rebaixado. Então para de usar esse argumento merda que o São Paulo não caiu porque não tinha rebaixamento. São Paulo não caiu e nem cairia se tivesse rebaixamento. Então da onde veio essa história de que o São Paulo caiu? De uma sucessão de erros. Um dia após o São Paulo não se classificar na repescagem, a Folha de São Paulo solta uma matéria que o São Paulo tinha sido rebaixado, com essas letras. Mas no mesmo dia, o Estadão, por exemplo, soltou uma matéria dizendo que o São Paulo tinha sido desclassificado desse Paulista e jogaria o Paulista no ano seguinte no grupo amarelo, que era sim um grupo mais fraco. Mas lembrem-se, o ano era 1990. Não tinha internet, não dava pro torcedor ir conferir regulamento. O que saía no jornal basicamente era verdade. Então houve sim uma irresponsabilidade por parte da Folha, um erro jornalístico, e isso fez com que muitas pessoas da época acreditassem sim que o São Paulo ia jogar a Série B ou tinha sido rebaixado, também porque o São Paulo não ia jogar no mesmo grupo dos times grandes, no Paulistão de 1991. Então, de certa forma, para quem desconhecia o regulamento e não tinha como pesquisar, até parecia verdade que o São Paulo tinha sido rebaixado. Isso criou uma lenda que sobrevive até hoje e tem gente que fala sem conhecimento algum da época. E para piorar, essa polêmica ainda ganhou força em 2009, quando o guia do Campeonato Paulista, feito pela própria FPF, escreveu que o São Paulo tinha sido rebaixado em 1990. São Paulo protestou, a federação voltou atrás e se desculpou. Mas até aí a confusão já tinha voltado a circular. Em 2021, inclusive, o Paulistão soltou ali as caixinhas de pergunta, onde um torcedor perguntou se o São Paulo tinha sido rebaixado e o próprio Instagram da Federação Paulista disse que isso era um mito, que o São Paulo não tinha sido rebaixado, novamente com o argumento merda de que o regulamento não previa rebaixamento. Mas vamos deixar claro aqui, entre eu e você, não dá pra passar pano. Terminar em 15º de 24, sendo que enfrentou ali alguns times muito fracos na repescagem, perder a vaga pro Botafogo é sim uma vergonha. Mas é muito diferente de ser rebaixado. É como dizer que cair na pré-Libertadores e ir pra Sul-Americana é ser rebaixado. Não faz sentido algum. Em resumo, o São Paulo não foi rebaixado, o que aconteceu de fato em 90 foi sim uma campanha desastrosa, vexatória, que assim, não serve de orgulho pra nenhum São Paulino, que fez com que jogasse a primeira fase do Campeonato Paulista de 1991 no grupo amarelo, que era sim o grupo mais fraco. Foi uma vergonha, mas não foi um rebaixamento. E mesmo se tivesse rebaixamento em 90, o São Paulo não teria sido rebaixado. Precisa ser reforçado isso. 15º de 24 times. Inclusive é por esse regulamento meio maluco da FPF que o campeonato tem uma colocação totalmente escrota. O 15 de Piracicaba, que ficou em 4º colocado geral, tem só um ponto a mais do que o São Paulo, que terminou em 15º. O Guarani, que terminou em 5º, foi o maior pontuador do campeonato. Tudo por conta desse sistema de repescagem em que os times seguiam pontuando. E no fim das contas, em 91, o São Paulo fica em primeiro nesse grupo B, nesse grupo amarelo, uma larga vantagem pro segundo colocado, diga-se de passagem. Termina a segunda fase também em primeiro na frente do Palmeiras e acaba o campeonato ganhando do Corinthians na final com 3 gols do Raí.
o terror do Morumbi. E aí, em algum momento você já acreditou nessa história maluca de que o São Paulo tinha caído em 90? Já sabia que o São Paulo nem fez campanha de time rebaixado? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like e já manda pra aquele seu amigo que fica te enchendo o saco falando que o time foi rebaixado, ou pra aquele seu amigo São Paulino que usa o argumento de que não, em 90 não tinha rebaixamento. Rebaixamento de 90 é mito. Tamo junto e vamos São Paulo!